gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa agenda, então, de hoje. Teremos o Tech Talk do Renato. E aqui fora eu vou falar um pouquinho sobre o currículo do Renato, que é bem extenso, então a gente deu uma resumida aqui para colocar. E o Renato, ele é o professor do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica, coordenador do Programa de Jovens Pesquisadores da FAPESP, diretor de Transferência de Tecnologia e Inovação do RCGI. Ele foi pesquisador de pós-doutorado do Cardiff School of Engineering, no Reino Unido, e pesquisador visitante na University of California, em San Diego, nos Estados Unidos, e na RMIT University, na Austrália. Ele defendeu o doutorado em 2015 pela Unicamp, com um período sanduíche pela Universidade Técnica de Delft. Ele trabalha com otimização paramétrica de forma topológica em problemas multifísicos e multiscala, com experiência em interação acústico e fluido-estrutura, análise de tensão e projeto de material e otimização de parâmetros hidrodinâmicos, com aplicações em estruturas navais e offshore, sistemas de conversão de energia e mitigação de CO2. Então, agora, depois dessa introdução, eu dou a palavra para o Renato. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agora esse espaço é seu. Obrigado, Letícia. Obrigado, Pilege. Prazer conhecê-los. Eliana, Luísa. Visitei o Hub aqui 2 vezes esse ano. Fiquei impressionado com a estrutura de vocês, a ideia de vocês. Eu acho que é uma honra e até um prazer também poder falar aqui. Fui convidado a falar. Bom, obrigado, Letícia, pela introdução. De fato, vocês estão vendo a minha tela, né? Correto? Estamos sim, Renato. Isso, certo, obrigado. Então, é um prazer e obrigado novamente por falar, por me convidar a falar sobre esse assunto que eu já me dedico há 12 anos, que é a otimização topológica. Eu queria agradecer também aos meus alunos, principalmente a Camila, que foi aí a argamassa dessa apresentação, me ajudou aí com os detalhes e a junção de vários slides. O Francisco, que é do Hub, que aí faz mestrado aqui com a gente, no grupo, e fez essa ponte aí do nosso grupo com o grupo de vocês. A mensagem de hoje, acho que tem 2 mensagens principais, que é otimização topológica, que é o assunto da nossa pesquisa, mas também, como consequência, né, da otimização, a desmaterialização do projeto da obra e da obra por completo, como desmaterialização no sentido de economia de material, redução de emissões de CO2 ou redução da pegada de carbono, e um projeto, ao mesmo tempo, estético e eficiente. A gente vê aqui, eu acho que seria talvez essa a grande representação da apresentação de hoje, que é a primeira ponte projetada com otimização topológica. Eu vou falar mais sobre o método, vocês vão entender por que todas essas barras estão nessas posições. E a primeira ponte projetada com otimização topológica e construída por manufatura aditiva em metal, e ponte que está em utilização em Amsterdã. Eu vou mostrar um vídeo dessa ponte. Bom, como a Letícia disse, eu sou professor de Engenharia Naval e Oceânica aqui da Poli, apesar de ser engenheiro mecânico, mas como a gente trabalha com otimização é aplicada em todo lugar, inclusive na construção civil, e por isso mesmo que eu acho que o assunto cabe tanto na Naval quanto aqui, e quanto em outros departamentos. E me chamam até de coringa aqui na Naval, porque eu sou engenheiro mecânico. Eu tenho um projeto Jovem Pesquisador, eu estou na Naval só em 2022, mas eu estou na Poli já faz 5 anos, porque eu tinha um projeto Jovem Pesquisador que me ajudou a me inserir na Poli. Eu também trabalhei, como a Letícia disse, no RCGI, aqui no prédio da Mecânica e Mecatrônica Naval, com projetos para mitigação de emissão de CO2. E isso tem tudo a ver com o assunto de hoje aqui também, redução de concreto ou até outros materiais. O projeto de topológica, ele ajuda a mitigar os efeitos aí da redução da pegada de carbono. O nosso laboratório ele chama Otto Lab, então, temos ajuda aí de bastante
outros grupos, bastante interação. Então, o nosso grupo está ficando forte, temos bastante alunos, 3 ciência científica, 2 mestrados, 5 doutorado e um pós-doutorando iniciando em outubro, daqui a um mês. Bom, primeiro eu peço desculpas por ter juntado slides em inglês, mas fica bem mais fácil quando a apresentação, atrás de apresentação, e algumas são em inglês, o banco de dados acaba sendo em inglês, esse banco de dados de slides e figuras e material. Bom, mas o conteúdo da apresentação de hoje, ela começa com a introdução sobre o assunto, motivação. O que é a otimização topológica? Eu vou dar poucos detalhes técnicos da otimização topológica para embasar, para falar o que é em si, o que está por trás ali, de fato, das figuras bonitas. E aí a gente entra em aplicações, e algumas aplicações do nosso grupo, e algumas aplicações da literatura, principalmente em construção civil. E alguns comentários finais. Bom, para chegar em otimização topológica, a otimização topológica foi feita, ela foi criada para projetos. A palavra melhor seria a palavra em inglês design, que seria aí um misto, em português seria um misto entre projeto, desenho. Então, pensa comigo que nós queremos projetar, desenhar uma estrutura dentro de um domínio qualquer aqui, retangular ou não, ômega D. Temos uma física que coordena, que governa esse sistema, no caso estamos falando de estruturas, então, por exemplo, elasticidade linear, temos aqui um apoio, uma parede, um engaste na esquerda desse domínio e uma força causando deformação nessa estrutura. Se a gente quer desenhar, projetar essa estrutura da melhor forma possível, imagine que nos nossos melhores sonhos a gente poderia perguntar para a própria física, para a elasticidade linear, qual que seria a melhor geometria para certa funcionalidade. Aí ficou meio geral, a elasticidade é te perguntar de volta, mas qual funcionalidade você está me falando? Então você pergunta de volta ainda no seu sonho. Você está sonhando lá com a elasticidade linear e está projetando essa estrutura aqui. Em alguns momentos aí da sua carreira acadêmica você acaba sonhando com essas coisas. Qual que seria então? Você pergunta de volta. Qual seria a estrutura menos compliante ou no sentido menos flexível? Qual seria a estrutura menos flexível para um certo material aqui? Estamos falando de desmaterialização. Eu não quero construir uma estrutura parruda com 100% de material preenchendo o ômega D. Eu quero usar menos material, por exemplo, 20%, 30%, 40% ou 50% do volume total de ômega D. Se eu quero uma estrutura menos flexível, significa que eu quero uma estrutura mais rígida. Aí veio o primeiro método, o primeiro problema, o problema mais clássico de otimização topológica. Qual seria, então, a estrutura que tem a flexibilidade minimizada, ou seja, a estrutura mais rígida possível, sujeita a um preenchimento de material aqui no máximo 50% de volume do ômega D. A otimização topológica vai resolver um problema e vai te retornar essa figura, essa topologia otimizada, em que geralmente ela vai te indicar uma fase sólida, existe material, e uma fase onde é vazio, não existe material. Tá? Entraremos em mais detalhes logo menos. Então, o projeto estrutural, o design problem em si, né, desse sentido, na aula de otimização topológica, a gente começa falando que existem 3 tipos clássicos de otimização que você poderia utilizar para projetar, para fazer esse mesmo exercício que a gente acabou de fazer no projeto estrutural. A primeira seria a otimização paramétrica, em que você define aqui o parâmetro da estrutura, no caso a altura da sua estrutura. Essa altura, no caso, a gente chama de variável de projeto, a variável de decisão. Em matemática, eles usam mais variável de decisão, eu uso variável de projeto porque somos projetistas. Então, as dimensões aqui da altura de seções transversais dessa estrutura, elas podem ser as variáveis de decisão na otimização paramétrica. Mas e se você chegar aqui e modelar o seu contorno da estrutura, isso pensando aqui em rigidez ainda, tá? Modelar o contorno da sua estrutura e otimizar,
você vai fazer a otimização de forma, ou seja, você está otimizando apenas a forma externa. A otimização topológica vai te dar os furos e as posições onde há e onde não há material sólido. Então, as variáveis de decisão, elas são pontuais, elas são locais, elas existem em todo o domínio. Aqui chamando de XI. XI sendo I, cada ponto da sua estrutura. Tem ou não tem material? Certo? Então, a otimização paramétrica, ela é utilizada bastante já numa configuração, por exemplo, bastante em estruturas espaciais, frame structures, onde você quer otimizar a espessura, a área transversal, ou até o comprimento da sua estrutura, que tem uma topologia fixa e você apenas varia o parâmetro. A otimização de forma, ela já é muito utilizada para forma externa, principalmente, não necessariamente somente na rigidez, mas talvez ali aqui para acomodar carregamentos do vento, acomodar a aerodinâmica da sua estrutura. E a otimização topológica vai te dar um conceito, um design, um projeto, um desenho que geralmente não é intuitivo e ele é mais orgânico. Ele vai te dar onde tem, onde não tem material, consequentemente você vai ter ali um design que até parece, não sei, uma árvore, umas estruturas que a gente até observa na natureza, tá? No nosso curso de topológica também, é importante definir o que é topologia. A topologia vem do grego topos, que se refere ao local, a localização, a topológica é local, como eu disse, e do logos, do estudo. Então, é o estudo dos modos em que as partes desse objeto topológico, são conectadas entre si. Basicamente, é onde os furos estão. Temos aqui uma rosquinha. A topologia da rosquinha, eu pergunto aos alunos, qual é a topologia da rosquinha? É o A, o B ou o C? É o B, pois a topologia é um corpo sólido com apenas um furo no meio. A forma aqui é totalmente diferente, pois ela é elíptica, do furo e da forma externa. Mas a rosquinha, a topologia da rosquinha é idêntica à topologia da figura B, da geometria B. Então, eu imagino que eu gosto desse slide porque ele dá aquela ideia de por que estamos, onde que estamos buscando o projeto estrutural, que criatividade que a gente precisa para fazer esse projeto estrutural. Esse projeto estrutural, então, ele exige criatividade, exige uma certa arte, e o pai das estruturas espaciais disse que a arte da estrutura é onde colocar os buracos, e, de fato, isso tem tudo a ver com a otimização topológica. A otimização topológica é muito mais geral que a otimização paramétrica e de forma. Nesse caso, você não precisa, então, definir um design inicial, um desenho, um projeto inicial, e ela é muito poderosa, pelo menos nós da otimização topológica, a gente sempre fala isso, no projeto conceitual. A gente vê aqui um projeto de uma ponte, utilizando a otimização topológica, em que a gente parte de um domínio todo cheio, ou seja, um domínio que não se parece em nada com uma ponte final, certo? Um projeto tão robusto que não seria impraticável construir essa ponte inteira maciça. Então, a topológica te dá o conceito, pelo menos o conceito inicial. E esse conceito ele ajuda, ele não requer a experiência e a intuição do engenheiro ou do construtor. Não que ele jogue fora a experiência do engenheiro, mas o engenheiro, a partir daqui, estará num ponto muito mais avançado do seu projeto, e aí sim poderá aplicar sua experiência e sua intuição para interpretar esse resultado e achar um conceito tão interessante, mais interessante do que no passado. Isso, na minha opinião, é muito mais interessante do que o reprojeto, mas o reprojeto também é interessante. Você já tem uma geometria definida, e apenas retira e coloca material em torno dessas condições de contorno e gera um novo projeto. Tá? Então, uma das vantagens, talvez a principal aqui dessa apresentação, seja o desempenho excepcional com economia de material. Por isso, a desmaterialização
da obra com otimização topológica. Atrás da otimização topológica, atrás de tudo isso daqui que vocês estão vendo nesse slide, tem um problema de otimização matemática, que você tem uma função objetiva, restrições, variáveis de decisão. Variável de decisão, para cada ponto, vai te contar onde tem sólido e onde tem vazio. Essa variável de decisão geralmente é 1 ou 0. Tá? E o problema clássico é encontrar a estrutura mais rígida possível. Rigidez seria a função objetiva, sujeita a uma restrição de volume. Aí a gente já consegue resolver uma gama vasta de problemas estruturais. Temos 3 tipos de métodos diferentes. Na verdade, a variável de decisão aqui ela é contínua entre 0 e 1, por isso vocês observam uma escala de cinza. A variável binária, ela existe ou não existe em material. E a variável de fronteira, comumente também chamada de curva de nível, ela tem uma curva, ela tem um valor espacial, e traçando uma curva de nível aqui no intermédio desses valores entre o amarelo e o azul, você consegue definir o desenho de uma estrutura bem suave. Geralmente se usa o método dos elementos finitos por conveniência, porque cada elemento na sua simulação ele contém a variável de decisão. A variável de decisão vai matar ou vai desligar ou ligar aquele elemento. Então, foi daí que surgiu a otimização topológica. Dos elementos finitos, como a gente consegue indicar onde queremos ou não material, interpola a rigidez dos elementos finitos. Então, desliga e liga material ao longo da sua otimização. Então, esse último, se eu não me engano, isso é o último slide técnico da topológica. Você define aqui a otimização de as propriedades do material, a otimização e o parâmetro de otimização, discretiza a sua estrutura. Esse aqui é um caso uma referência, um caso benchmark de uma viga de assoalho aeronáutico. Interpola o seu material, realiza a análise de elementos finitos. A gente trabalha com métodos baseados em gradientes para resolver o problema de otimização. Então, você tem que calcular a sensibilidade, que significa calcular a derivada, faz um filtro numérico e atualiza o seu desenho e repete esse problema até convergência. Vou pedir permissão para mostrar um vídeo de um ex-orientador meu, o que eu visitei na Austrália. Nós mantemos certa colaboração, inclusive em fevereiro vou visitá-lo, que é engenheiro civil. Tá? Ele criou um dos métodos mais conhecidos da área e ele tem essa empresa, esse software, ele tem essa empresa de consultoria e projetos. Ele tem esse software de otimização topológica, que chama BESO. Aí ele está mostrando a remoção do material, inclusão e remoção de material, a inclusão do material amarelo e remoção do material azul. O amarelo ele só pintou de amarelo para mostrar que o elemento volta também. O software sobre a MEBA, mas o mais interessante é ver agora. Acho que isso é interessante. A otimização topológica ela considera então as condições de contorno, certo? Temos ali um telhado e um apoio central. Como eu disse, a otimização topológica vai te dar um conceito. Esse conceito não necessariamente precisa ser o final, pode ser o final, mas não precisa. O engenheiro ou o construtor ou o arquiteto vai trabalhar em cima dele, desse design orgânico. Vemos aí diferentes possibilidades dependendo das condições de contorno, do seu telhado, do apoio do seu telhado. Aqui está ilustrando que a otimização topológica pode considerar um volume de material que não pode ser removido, como esse A do software de AMEBA. Então o volume a gente chama de não design domain, o volume não otimizável. E aí o que eu acho bem interessante, para a arquitetura, a topológica tem essa ponte com a arquitetura, ainda não tão bem explorada, mas esse pesquisador da Austrália faz bastante, essa passarela embaixo do telhado, levando ao telhado, e a topológica se encaixando em torno dessa estrutura. Um design orgânico e não intuitivo, correto? Ali vemos um drone, mais uma ponte. Outra opção aí para designers, móveis para residência, escritório, etc.
construção em concreto e outros materiais, construção civil. E é isso. Acho que dá uma ideia boa das aplicações do método. Vou passar aqui por alguns... somos da engenharia naval, mas, como eu disse, na verdade, a gente trabalha com diversas aplicações. Na civil, ainda não avançamos muito, mas, quem sabe, podemos surgir uma colaboração de tal fala. E vou trazer aqui, então, alguns exemplos de engenharia civil e arquitetura utilizando a automação topológica. Aqui é o design, é o projeto de uma estrutura desse telhado, aqui também desse slab, né? Sujeito a um carregamento distribuído no topo dessa estrutura, e as condições de contorno de apoio foram 3 apoios aqui. Partindo de um design domain, um domínio de projeto embaixo dessa estrutura, otimizando a rigidez dessa estrutura, obteve-se esse tipo de design não orgânico. Queria chamar a atenção também para... nós estamos falando aqui de rigidez, mas quem sabe outras físicas, como acústica, eu vou voltar nesse assunto, eu coloquei nesse slide porque não necessariamente essa deformação da estrutura pode ser o único objetivo, mas você pode ter um multi-objetivo. Você quer uma estrutura rígida, o mais rígida possível, mas com um bom conforto acústico ou térmico. Aqui um outro projeto que foi construído se eu não me engano, em manufatura aditiva em concreto, utilizando otimização topológica, com volume reduzido também, se eu não me engano, foi o pessoal da Bélgica, eu posso estar errado. Aqui, o içamento dessa estrutura, o aluno ou o pesquisador aqui em cima da estrutura. Veja que essa estrutura aqui, ela se assemelha ao que o software anterior tinha mostrado, certo? Não só em termos estáticos, esse slide traz um exemplo de carregamento dinâmico. Então, temos aqui essa estrutura em L invertido, não sei se ele tem um nome específico, mas tudo bem. Temos aqui 3 tipos de carregamento diferente, com forças dinâmicas atuando aqui em cima e atuando axialmente, né, pelo menos nessa parte aqui. Vemos que, claro, o carregamento ele vai influenciar no resultado final. E interessante que... outra estrutura, a estrutura de Corbel, mesmo caso, é outro exemplo, só que a estrutura de Corbel, com relação ao regime dinâmico, aqui então temos um carregamento dinâmico nessa parte, nessa flecha indicada. Vemos aqui, nesse artigo, ele resolveu para 4 diferentes frequências, e para cada frequência existe uma solução. Supondo que você não saiba qual é a frequência dominante do seu problema, você pode fazer também uma multi-objetivo nessas frequências, e ao invés também, outra possibilidade, ao invés de construir essa estrutura, você pode utilizar do jeito que ela está, né, nessa topologia, você pode utilizar essa solução como o guia da armadura do seu concreto, por exemplo. Então, aqui temos as regiões que estão em tração e as que estão em compressão. Aí, trouxe esse slide pelo seguinte: talvez algum de vocês tenham notado aqui bom, inicialmente já tinha, mas um canto vivo. E esse canto vivo, pelo menos aí, vários problemas, ele não é desejável por conta das tensões envolvidas na concentração de tensão. Então, um exemplo clássico também, benchmark de referência para otimização topológica, é o projeto baseado na tensão. Esse projeto, supondo aqui, temos a solução clássica da otimização topológica, ela é utilizando a rigidez. Se você resolver o problema de maximizar a rigidez dessa viga em L com essa força estática aqui, sujeita a um volume máximo de 40%, você pode obter essa solução ou similar, mas a rigidez em si, ela não vai enxergar, ela enxerga apenas a deformação da estrutura, ela não enxerga a tensão da estrutura, e ela vai produzir um desenho que ele vai falhar por concentração de tensão.
Uma medida que resolveu esse problema foi, a questão é que a tensão é uma medida local, mas se você quer restringir a tensão máxima da estrutura. Foi utilizar uma função pnorm que agrega todas as tensões ao longo da estrutura e aproxima a tensão máxima da estrutura. Nesse sentido, você minimizando a tensão pnorm, ao invés de maximizar a rigidez ou minimizar a flexibilidade da estrutura, você obtém outra estrutura curvada que acabou por remover a concentração de tensão nessa estrutura. Então, isso já, esse método de tensão, ele já é bem estudado, bem trabalhado, é mais difícil, mas é possível de ser aplicado. Mas, geralmente, se o seu problema não tem concentração de tensão, você não necessariamente precisa aplicar esse método. Vemos aqui, então, por exemplo, esse caso aqui não tem uma restrição geométrica no domínio inicial de projeto, como essa viga em L tem. Então, possivelmente aqui o Qatar Convention Center foi utilizado o problema clássico de maximizar a rigidez sujeita a volume de material. Vemos aqui a construção da estrutura projetada com topológica no design orgânico e não intuitivo. Vemos aqui o Shanghai Art Center, o Zendai Himalaya Art Center. Possivelmente, temos essa estrutura, ela parece um pouco mais, em termos assim, trabalhada esteticamente do que essa, que já é, ao meu ver, bem agradável aos olhos, mas essa aqui o projetista deve ter utilizado alguma daquelas técnicas de setar onde você quer a passarela, de não design domain, e a topológica deve ter se adequado aos prescritos do projetista e produzido essa estrutura que é tão agradável esteticamente quanto rígida e funcional. Temos aqui mais um telhado de um tram stop, de uma parada de bondinho em Praga. Aí, acho que esse design ele mostra que o material colocado pela otimização topológica ela segue as linhas de tensão e deformação da estrutura. Outro design por aquele pesquisador australiano, Mike Shih, ele publicou um artigo de design de pontes através de otimização topológica. Naquele artigo ele mostra diferentes condições de contorno. Então, a condição de contorno claramente vai influenciar o seu design final. No caso, eu digo não somente a condição de contorno, mas a existência do seu domínio de projeto. Aqui o domínio de projeto é a área cinza, e aqui são as soluções finais. Essa estrutura, o próprio Shih me falou que vai ser construída nesse ano ou ano que vem, agora eu não me recordo, mas ele vai ser construída na China. A empresa dele foi contratada como consultora para projetar a estrutura com eficiência alta. Essa é a ponte que eu mencionei lá do primeiro slide, é a primeira ponte, no melhor do meu conhecimento, é a primeira ponte impressa em metal. Eu verifiquei, é metal mesmo, Letícia, e foi projetado com topológica. O pessoal da Holanda, isso em Amsterdã, certo? Aqui é a foto da inauguração da ponte. O pessoal da Holanda é bem forte em topológica. A gente vê aqui um vídeo dessa ponte sendo construída por manufatura aditiva. Costumamos dizer que a manufatura aditiva, ou também chamada de impressão 3D, aqui em metal, mas pode ser cerâmica, concreto, aí tanto faz. Esse método de fabricação é um método que tem o casamento perfeito com a topológica, pois você tem esse design orgânico, correto? E esse design orgânico dificilmente vai ser, ou não vai ser tão fácil de ser construído assim. Mas essa ponte mostra que é possível, com a alocação da manufatura aditiva dinâmica, o posicionamento dessa manufatura aditiva, construir essa ponte, que é muito interessante. Aí, a etapa de construção.
A partir daqui, eu vou mostrar alguns resultados que o nosso grupo tem desenvolvido, alguns mais acadêmicos, claro. Por exemplo, para ilustrar novamente a capacidade topológica. Então, vemos aqui um GIF de um projeto que seria uma ponte, de uma estrutura com carregamento distribuído no topo dela, no deck. O deck não pode ser removido, e essa estrutura... Então, o ponto aqui é o seguinte: esse carregamento ele não pode ser alterado de posição, pois ele é uma ponte, correto? Então, essa é a solução da topológica. Topológica que suporta ou que nos dá a direção otimizada do projeto e mostra que alguns designs, alguns projetos que nós já fazemos fazem sentido do ponto de vista físico. Essa é uma ponte em Pernambuco. Aqui uma outra ponte nossa, do nosso projeto aqui, do nosso código, eu vou falar aqui um pouquinho sobre nós enxergamos os pixels, certo? Mas passado de uma configuração de pixel para uma configuração suavizada, é um desafio que nós vencemos recentemente com os alunos criaram esse método. Assim nos aproximamos da qualidade da tecnologia, absorvemos a tecnologia em nível de qualidade de qualquer outro grupo no mundo, como o do Mike Xi, que eu mostrei anteriormente. Mas agora pensa comigo se no caso em que a estrutura não é uma ponte, pelo menos não é uma ponte em que o carregamento é fixo aqui. Pensa comigo que essa estrutura é uma estrutura em grande escala, de grande dimensão, e ela está sujeita ao seu próprio peso, que é o caso de estruturas civis, certo? Para um caso aqui também acadêmico, temos 2 apoios aqui e um peso próprio dessa estrutura. Esse caso maximizando a rigidez, sujeito a um volume máximo de 20%. Aqui eu estou mostrando somente a metade do exemplo, mas eu vou mostrar ele espelhado no slide seguinte. Esse caso é um caso que, em inglês a gente chama de Design Dependent Loading Case. O seu carregamento, o carregamento estrutural depende de onde existe ou não material, depende do seu design. Então, a otimização topológica nos mostrou aqui, para um caso simples, de uma estrutura aqui com 2 apoios, 2 engastes pontuais. A estrutura otimizada ou próxima da ótima é um arco com espessura, com menos material acima e mais robusta nos apoios. Vemos isso em construções históricas, desde os tempos romanos, etc. Essa é a ponte, se eu não me engano, na Bósnia. Isso, eu acho que é na Bósnia. Então, mais uma vez, que a topológica mostra que designs anteriores baseados em intuição muitos deles fazem sentido, estão corretos e o que mais impressiona com relação a esses outros designs do passado. Agora, pensa mais no novo caso. Eu convido vocês a pensar no caso de uma estrutura submersa no solo marinho ou numa piscina d'água, tanto faz, em que essa estrutura também apoiada aqui, nesses pontos, ela tem uma pressão hidrostática ao entorno dessa estrutura, e isso também é o caso de um Design Dependent Loading Case, porque conforme você altera o material dessa estrutura, o desenho dessa estrutura, a água ou esse fluido acompanha esse design e a posição desse carregamento, ela muda também. Então, esse seria o design para uma estrutura submersa. É um arco também, mas é um arco diferente, certo? É um arco mais com espessura mais constante. Então, a mensagem desse slide é o seguinte: a otimização topológica ela não somente nos dá os designs otimizados, mas ela nos ensina a física. E isso que eu acho também tão interessante quanto você projetar uma estrutura, é você aprender estrutura ou sistema, certo? Por topológica, é você aprender sobre a física desse sistema. No caso, por exemplo, de estruturas sob pressão hidrostática, estruturas curvas tendem a ter maior pressão, tendem a ter maior desempenho. Nesse sentido, esse exemplo clássico é intuitivo, mas nem sempre a intuição vai nos dizer por onde ir. Então, a topológica é um grande aliado nessa parte inicial do projeto conceitual. Aqui um outro projeto que
a Camila, minha aluna, está trabalhando, é um projeto de otimização topológica para fundações estruturais. Temos aqui uma torre simplificada, uma torre de 5 metros, com essa espessura. Temos aqui o domínio de projeto do ômega D, onde queremos projetar a fundação dessa estrutura, e um solo aqui tendendo ao meio infinito. Queremos, nesse caso, projetar, esse primeiro caso é um caso estático, queremos maximizar a rigidez ou minimizar a flexibilidade, a compliance estrutural, sujeito a um volume máximo de 15%. E aí, como a otimização topológica trabalha na fundação estrutural. Eu tenho visto, a literatura para fundação estrutural com topológica é muito pequena, ela é bem escassa. E acho que podemos fazer uma boa contribuição aqui. Claro, eu não sei, como eu disse, sou engenheiro mecânico, não sei se eu chegar para um engenheiro civil e falar, essa é a fundação mais interessante para você construir, se eu vou ser bem recebido ou não, mas claro que isso aqui também está no âmbito acadêmico, no momento. Mas um método está sendo construído. Outro problema de fundação, agora no caso dinâmico, imaginemos que temos um movimento desse solo ou dessa estrutura devido a qualquer evento, seja um evento natural ou não, queremos minimizar aqui a diferença ao quadrado do deslocamento horizontal dessa torre ao projetar a estrutura aqui. Então, queremos projetar uma estrutura que absorva esse carregamento dinâmico e cause menos vibração na estrutura. Temos 3 pontos de carregamento dinâmico aqui, temos uma frequência para cada deles. P1 no topo da estrutura, P2 aqui no solo, à esquerda da estrutura e da fundação, e P3 embaixo aqui da fundação. Esses são os 3 casos. Aqui, na verdade, o carregamento da esquerda é o caso 3, na verdade. Então, para cada caso específico, você vai ter uma solução. A solução depende do seu problema. A topológica ela é especializada para o seu problema. O trabalho do otimizador projetista, é definir o problema de otimização que reflete a sua necessidade. Então, se o seu caso ele é de múltiplos carregamentos, você pode fazer uma função multiobjetiva, como eu mencionei. Estamos caminhando para o final da apresentação. Esse é um slide que eu mencionei no começo. Eu chamei a atenção para outras físicas. Estamos aqui maximizando rigidez ou minimizando tensão, sujeito a cargas estáticas ou dinâmicas, mas com relação à acústica, vamos pensar numa sala 2D, simplificada aqui um caso acadêmico. Temos aqui uma excitação acústica, um maquinário ou barulho de pessoas. E aqui temos uma região em que queremos minimizar a resposta acústica, o som vindo dessa fonte sonora aqui. Mas não podemos mexer no meio da sala, podemos mexer no teto da sala. O ômega D aqui seria o teto da sala. Fazemos uma análise acústica dessa sala, vemos aqui que por questões de projeto, supondo que temos nessa área aqui, queríamos minimizar essa resposta nessa frequência prescrita aqui. Pegamos aqui algumas frequências em torno desse pico de frequência e queremos minimizar a resposta sonora em decibel daquele domínio na parte direita da sala. Vemos aqui uma queda abrupta da resposta sonora naquela região, de 120 decibel para 77 decibel, simplesmente colocando material sólido em preto aqui no teto da sala. A parte branca seria o material acústico, seria o fluido, seria ainda ar, e o preto seria o rígido. Aqui para outra frequência, só mostrando que a frequência, pegamos 2 frequências, uma após o pico e uma antes do pico, e isso faz com que esse pico vá para a esquerda ou para a direita. Então, na resposta dinâmica, temos uma resposta ao contrário, temos aqui uma resposta ao contrário também.
Isso, nós consideramos que esse bloco preto seria um bloco rígido, mas e se esse bloco fosse um bloco elástico, seria um material mais flexível? No caso, é isso, um material mais flexível. Então, nesse sentido, a física deve ser levada em conta. Temos aqui uma sala 2D, na verdade, com uma partição. Temos aqui uma excitação acústica na esquerda e queremos minimizar a resposta acústica na direita ao projetar essa partição aqui, ou essa janela, ou essa divisória elástica. Temos aqui a resposta em pressão acústica e a pressão sonora em decibel. Essa estrutura aqui, com um furo no meio e em formato de bombom, ela minimiza a resposta acústica do outro lado da parede. Aqui a resposta acústica sendo decrescida. E aqui tínhamos um alto pico de sonoro aqui nessa frequência, ele foi deslocado para a direita, ou seja, a resposta diminuiu bastante. Aqui é o mesmo exemplo de uma sala 3D, um exemplo só para ilustrar aqui em 3D, nós estamos avançando. O meu tempo está se esvaindo. Maximizando a rigidez de acho que esse é o último exemplo. Maximizando a rigidez sujeita a volume de 20%, ainda querendo falar em 3D, de uma placa, de um suporte de uma placa de trânsito. Queremos projetar o suporte dessa placa de trânsito, sendo que a placa em si ela não pode ser removida. Esse é o projeto estrutural. A novidade científica aqui é o desenvolvimento desse método 3D que eu mencionei, que nos dá um salto de qualidade na capacidade da otimização, mas também o carregamento do vento aqui, o vento turbulento, um escoamento turbulento. Isso para a otimização topológica é muito desafiador. Mostramos aqui a relação das malhas de elementos finitos. Essa suavização leva a uma redução do custo computacional por termos malhas muito mais suaves do que num modo reticulado aqui. E aqui só repito a ponte 3D. Aqui o vento turbulento, o escoamento do ar turbulento ao redor da placa. A resposta da placa é um problema bem complexo. E como comentários finais, algum desses incluem que a otimização topológica ela tem uma alta flexibilidade e aplicabilidade em diversas áreas. Eu tentei mostrar que não é somente a rigidez que pode ser otimizada, mas a acústica, a fluidodinâmica também, e também em diversas áreas disciplinares em termos de engenharia, arquitetura, existe essa ponte. Ela é inovadora e produz designs não intuitivos, específico para certo problema. Como disse aqui, então ela é tailorada ou especializada para o seu problema. A otimização topológica, então, ela vai muito bem com a manufatura aditiva e permite uma redução drástica de uso de material, levando à economia de material, redução de pegada de carbono e também na redução do tempo de desenvolvimento dos produtos. Mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade. Desculpa se eu passei uns 5 minutos aí. Essas são referências e obrigado muitíssimo. Muito obrigada, Renato, pela sua apresentação. Foi realmente muito boa e é sempre bom a gente ver como é que a teoria de fato se aplica na prática, né, no mundo real. E aí agora eu vou chamar para se juntar a nós o professor Rafael Pilege, da Escola Politécnica da USP também, que vai mediar o debate. E aí só lembrando, para quem tiver perguntas, pode ir colocando no chat. Muito legal, o Renato foi fantástico. Agradeço aí você ter feito essa apresentação. Lembrando que muito dessas ideias ainda não estarão na cozinha, mas estarão nas coisas de impressão 3D do Hubik. Muito em torno também já do mestrado do Francisco, né? A gente está integrado. A gente enxerga o potencial dessa ferramenta de projeto casado com as técnicas de manufatura aditiva, tanto de impressão direta como impressão de formas e etc. Então, o Renato ele tem se aproximado, a gente considera ele um membro aí da equipe do Hubik já. Adiantando as perguntas, Renato, acho que tem uma série de algumas delas que estou vendo aqui, que já foi meio respondendo ao longo da palestra, né? Que a primeira pergunta que de fato eu recebi aqui veio da própria Eliana, né? Perguntando: otimização topológica resulta em formatos orgânicos e pode trazer bastante complexidade se não usar impressão 3D, né?
como equalizar isso em nossa realidade brasileira? É a pergunta da Eliana. É lindo, é maravilhoso, mas é complexo. Como é que eu construo com isso? Não, ótima pergunta, porque na verdade tem um detalhe aí. Mesmo a manufatura aditiva, por ser o casamento perfeito da fabricação, a manufatura aditiva ela tem restrições, não podem talvez imprimir um certo ângulo, pois a estrutura ela cai. Então, restrições de manufatura podem ser incluídas na otimização. Você quer imprimir somente de um lado, ou você não quer utilizar a manufatura aditiva e você tem uma capacidade de manufatura, você pode a gente pode conversar entre o projetista e o construtor de incluir uma restrição de manufatura em que possibilite que o projeto de otimização topológica adeque a tecnologia disponível pela construção. Então, a resposta seria incluir restrições de manufatura no projeto de otimização topológica. Olhando um pouco, né, Renato, a gente tem esse desafio aí agora da cozinha convencional que a gente tem feito. Eu já provoco um pouco depois você com o Francisco para alguma coisa na linha da acústica, alguma coisa naquelas ondulações da parede, a gente já botar alguma simulação, tá? Depois a gente vai fazer coisas mais sofisticadas aí ao longo do tempo. Mas aí tem uma outra pergunta agora da Maiara, essa aqui é bem divertida, né? Além de desmaterializar, a desmontagem e reutilização dos componentes são opções para aumentar o uso de recursos, ou seja, vou desmaterializar, mas um dia eu tenho que poder desmontar e reutilizar. Essa desmontagem e reutilização, de alguma maneira, como é que ela é tratada? Como é que eu penso nisso? Porque chegar lá no final da vida, se você não pensou em como é que você vai ter que desmontar, pode ser que a tua estrutura inicia mais desmaterializada, mas no final você tem que demolir ela a pó e não dá para reutilizar os elementos. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que todos esses métodos que eu mostrei, de fato, não levam em consideração desmontagem nenhuma, porém, existe um método de otimização topológica chamado MMC, que nós estamos começando a trabalhar com esse método com o Zé, que está assistindo aí também junto com o Francisco, e esse método, ele chama Moving Morphable Components. Você não otimiza a topologia por pontos locais, você otimiza o componente, e esse componente parte do princípio que você é muito mais fácil construir a estrutura. Eu posso compartilhar para... Aí eu mostro, eu já inclusive abri aqui, é mais fácil. Vocês estão vendo aí, certo? Estamos sim. Veja, a topologia nesse método, ela é alterada de modo em que você vai construir a topologia final com componentes prescritos. Eu vejo que esse método se encaixa nessa pergunta. Aliás, é uma pergunta que nunca ninguém tinha me feito. Porque, a princípio, quem criou esse método pensou na construção dele. Na construção, na época, já são 7 anos atrás, a manufatura aditiva ela tá evoluindo muito rápido, mas na época ainda não era tão realidade quanto era hoje, pelo menos na topológica. Então, esse método foi criado como partindo do princípio que você constrói uma estrutura de uma forma muito mais simples. Isso pode responder a primeira pergunta também, com componentes, otimizando a posição e a dimensão desses componentes. E ainda na primeira pergunta também, ou nessa questão da manufatura, esse outro artigo traz que a otimização topológica, é o que eu tentei responder na primeira pergunta, ela se adequa ao seu método, ela pode se adequar ao seu método de otimização, como se você tem uma direção, por exemplo, de extrusão, o seu design final não vai ser tão orgânico assim se você deixar ele tão livre. Então, existe, de fato, essa possibilidade de você adequar as restrições à tecnologia atual e fazer com que a topológica se adeque à tecnologia atual, como existe essa possibilidade de você otimizar componentes prescritos, que são muito mais fáceis de fabricar, e agora, como eu não tinha pensado, e também mais fácil na desmontagem. Se você construir com essa forma e conseguir desmontar depois, pode ser uma boa direção de pesquisa e tecnologia. Legal. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Letícia.
além dos ganhos e otimização estrutural, o estudo topológico também pode ser usado para melhoria de performance térmico-acústica. Acho que já adiantou um pouco, mas ela pergunta como isso já vem sendo explorado na construção. Ainda é algo de laboratório, o pessoal já tem feito estruturas, elementos, levando isso em conta. Já tem feito, já é possível. Para uma física simples, por exemplo, somente acústica, você construir uma célula em que absorva essa resposta acústica, o método em si já consegue construir e o design ele já é possível de ser construído. Como isso vem sendo explorado na construção de fato, depende aí do financiamento e interesse, ou do despertar dessas novas tecnologias que confrontam as tecnologias mais tradicionais. Mas em termos de maturidade, isso já é possível, no meu entendimento. E existe a otimização topológica nos últimos 10 anos, ela teve um boom de número de pesquisadores. O Congresso de Otimização Topológica praticamente dobrou de tamanho e o número de problemas explorados aumentou demais. Isso é possível. Muito legal. Algumas perguntas, né, que a gente meio que organizou, meio que para ilustrar. Assim, se eu quiser fazer uma simulação dessa, existe algum software comercial? Ele é fácil de utilizar? Em que estágio está isso? Tem problemas que ainda não tem software dedicado? Tem que ir lá e desenvolver todo o software para resolver o problema? Como é que está isso na utilização da engenharia convencional, na mão do arquiteto e do engenheiro civil, que não é treinado em topológico? Correto. No meu entendimento, os softwares atuais de otimização topológica, eles incluem o problema, eles só são maduros no problema mais clássico, que é maximizar a rigidez sujeita a volume de material. Esse problema, mesmo assim, ele exige do engenheiro conhecer o que está por trás. É igual um software de simulação de elementos finitos. Não basta você utilizá-lo sem saber o que está acontecendo por trás. Se você dá um input e que ele é um input não muito adequado, a sua resposta não vai ser muito adequada. Então, nesse sentido, eu enxergo que a topológica ela ainda tem a andar. Então, nesse sentido, se uma empresa quiser fazer um design bem apropriado, ela precisaria contratar alguém ou treinar o seu engenheiro em otimização topológica. E os softwares para diferentes físicas, como fluido de estrutura, aquele exemplo da placa de trânsito, eles não resolvem de fato, e vai demorar ainda para eles resolverem. Mas os softwares como o do Mike Shi, que eu mostrei, precisa saber dos parâmetros de otimização, o engenheiro precisa saber interpretar e utilizar esse software. Por exemplo, eu fui no congresso, o rapaz ele apresentou um exemplo, ele falou, eu não sei por que o meu software, o ANSYS, inclusive, está soltando esse design tão robusto. Aí a gente foi e falou para ele, mas diminui o raio do seu filtro que ele vai melhorar. Ele foi lá, diminuiu o raio e teve uma estrutura linda. Assim. Então, está nesse estágio. Rigidez está lá, tensão está lá, talvez dinâmico, mas ainda exige muita experiência do engenheiro. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém que fez pergunta e teve sua resposta quer discutir? Aí, Letícia, Maiara, tem ainda algum tempo? Eu tenho, assim, Renato, tenho algumas discussões, por exemplo. A gente vê estruturas sempre com cara de muito buraco, muito vazio, muito etc. Mas na linha do que você mostrou da alternação acústica, às vezes a questão não é nem mexer com resistência mecânica, nem mexer com nada interno, é mexer só com os ângulos de reflexão da superfície ali, né? Imagina você quer fazer uma parede, pega uma parede monolítica de concreto, né? São placas planas que, quando você faz sua casa, ela é toda rígida, ela é toda bacana, ela é fininha e tal, mas no final ela é um problema acústico muito grande, porque você criou todas as interferências construtivas.
Você não imagina que no sistema construtivo você vai encher de furo a parede, porque ela vai vazar. Mas eu poderia ter a forma ali levemente ondulada, né? Para fazer isso acontecer. Você já viu algum case que só altera ali meio que a textura das superfícies, a rugosidade, criando algumas almofadas, alguma coisa que Sim. permita esse efeito ser acontecido? Eu observo naquele primeiro caso da sala 2D. No caso da sala 2D, nós não consideramos a reflexão interna do sólido. Então, o sólido não está vibrando, ele é um sólido rígido. Nesse caso, a estrutura final somente é a angulação, a reflexão a manipulação da sua onda acústica. Mas, no caso, se a sua parede é muito fina e ela pode vibrar, e transmitir através dela a onda mecânica, aí sim a otimização topológica ela inseriu furos, mas você pode inserir utilizar uma restrição de manufatura para dizer que ela só pode ter furo interno, mas não furo vazado, correto? Então eu observo isso. Não, acho que essa linha vai, assim, tem coisas que não vão poder ter furo interno, porque mudaria toda a técnica construtiva, tipo, pega uma parede de concreto, de vez em quando ele põe uma janela numa fachada, outra parede ela é cega e tal, eu só teria a única forma de brincar um pouco com rigidez e com ondulações, assim, né? Que esse é um tipo de questão que às vezes não é tão disruptiva do processo de fabricação depois, mas extremamente sensível do ponto de vista de utilização de curto prazo, assim, né? Certo. Porque esse é um grande problema de parede de concreto, é passar na norma de desempenho acústica, por exemplo, assim, né? É uma das vantagens que eu vejo depois no futuro, viu? Quem gosta de esconder no 3D as linhas, né? Uma das vantagens daqueles defeitos que são aquelas linhas é, de repente, dar uma atenuada na acústica, né? Coisas assim. Mas eu poderia trabalhar coisas assim. Mas eu acho extremamente poderoso a possibilidade de fazer isso aí. Lubiane Antunes, tenho uma pergunta? Eu queria adicionar algo. Nesse sentido, do trabalho acústico, como a topológica em software comercial não está tão desenvolvida, ela exigiria bastante experiência do projetista. Mas o que eu acho bem interessante é quando isso a gente sempre fala aqui, nós nos consideramos otimizadores. Quando o otimizador trabalha junto com quem entende e sabe da necessidade do projeto, aí que os resultados são mais impressionantes. Quem tem experiência em projetar essas paredes e sabe o que não pode ser feito, essa conversa entre o otimizador topológico e o projetista do sistema físico é muito frutífera no sentido dos resultados e do avanço tecnológico. Então, eu acho que parcerias assim, no ramo tanto acadêmico quanto industrial, eu vejo mais o industrial na última década, 10 anos. Muita da topológica vem dessa parceria indústria-academia. E então, esses resultados os avanços tecnológicos surgiram bastante devido a essas parcerias. Juntando, então, isso que você comentou, as perguntas tanto da Mayara como da Letícia me levaram para a construção modular, tá? E aí, essa coisa de você integrar todas essas possibilidades e pensar nisso dentro dos elementos, a modular tem a vantagem de você fazer muita coisa off-site, então tem todo o contorno de você ter uma indústria mesmo, juntando com o 3D. Então, parece que para a construção, esse tipo de sistema seria o que poderia se apropriar melhor de todas essas vantagens que você está dizendo, né? Porque as limitações de como construir esses componentes dentro de um ambiente controlado, pensado nisso, e otimizar ao máximo e desmaterializar e reutilizar. Então, fica só de provocação aí. Se a gente pensar nisso, já integrando num jeito diferente de construir, e do começo da conversa do Rafael, né? Ele fez a provocação de que a gente está formando engenheiro com cabeça de 1950, né? Onde o concreto era a coisa mais inovadora que tinha. Então, talvez já pular etapas, em vez de tentar remediar problemas que a gente tem hoje, já passar e como otimizar ao máximo, levando em consideração a acústica, tudo isso,
mas uma construção modular e já faz a circularidade completa, né? Que eu acho que é o que estava na pergunta da Maiara também. Então, não consegui formular uma pergunta, tá? Mas eu queria só compartilhar isso contigo, já que você está entrando nessa de transformar a engenharia civil numa coisa mais moderna. Não sei como o Rafael te convenceu, mas fica aí a sugestão. É porque a gente, como ele está na naval, a gente não quer que a engenharia naufrague, entendeu? A gente trouxe um cara que está trabalhando com o barco. O que eu ia te sugerir é uma outra pergunta, Galinha. Eu queria só botar o que a Rubiane falou em outras palavras, mas na pergunta da topológica. A gente viu um monte de simulação de monomaterial, né? A estrutura como feita de um material desmaterializado. Há alguma experiência, cara, eu vou desmaterializando, mas aqui eu ponho aço, aqui eu ponho concreto, eu levo uma coisa mais eficiente, integrando sistemas ou materiais diferentes, por exemplo? Com certeza, deixa eu ver se eu acho. Tem. Tem. Aquele próprio. Eu vou compartilhar aqui. Otimização multimaterial na topológica é uma realidade. Você pode considerar que cada um desse componente é feito de um material específico. Mas existem aqui, Multimaterial Topology Optimization for Practical Lightweight Design. Deixa eu ver se ele tem resultado aqui. Em que a topologia, aqui está Single Material. Aqui. A topologia considera a existência de dois materiais e vazio. E é um pouco mais desafiador. Aí sim, eu diria que está no ramo somente alguém que estuda academicamente o método de otimização topológica conseguiria resolver esse problema para a indústria, mas é possível e isso já foi feito bastante no sentido acadêmico. Tá? Mas eu queria adicionar também um detalhe do modular, da última visita que a gente fez no Hub, que a gente apresentou o problema acústico, e saiu a ideia de que a gente, em vez de otimizar a parede inteira, otimizasse só um módulo acústico que absorveria essa tal frequência e você pudesse construir a parede cheia de módulos. Só que no grupo não temos ninguém trabalhando com acústica ainda, então teria que ser um trabalho paralelo aqui para a gente tentar ilustrar essa capacidade, mas está nos nossos planos fazer isso para mostrar que é possível. Mais alguma, pessoal? Se não, super agradeço ao Renato. Devolvo a bola aí para a Letícia e para a Eliana. Boa. Muito obrigada por todo mundo que participou, esteve aqui com a gente no nosso debate e nos vemos nos próximos, então.